Olá, estamos aí iniciando a nossa aula de História e hoje estaremos falando um pouco sobre a formação dos Estados Nacionais, ou Estados modernos. Mas para falar um pouco sobre esse assunto, vamos entender um pouco como era o feudalismo. O feudalismo, ele era caracterizado pela fragmentação dos territórios e pela descentralização do poder. Ou seja, nós percebemos aí que o rei ele não era o todo-poderoso e que as terras elas eram divididas com nobres. E estes nobres eram chamados de senhores feudais. Em cada feudo tinha a sua própria administração, as suas próprias leis, os seus costumes, as suas regras, seus impostos e até mesmo as suas moedas. Dessa maneira, nós podemos ver que não existia propriamente dito países, mas conglomerados, ok? Conglomerados aí de feudos. Com o passar dos anos ou séculos, nós vamos perceber aí que a guerra, a fome e a peste acabaram desestruturando esta sociedade ou esta economia dessa sociedade feudal. Desta maneira, vamos observar aí que os estados nacionais eles vão surgir. Eles vão surgir justamente do fortalecimento da autoridade do rei, que tinha o apoio da burguesia e parte da nobreza. Vale lembrar que os burgueses eles eram comerciantes. E esses comerciantes, eles viviam do quê? Da venda do excedente que vinha lá dos feudos que eram vendidos nas feiras públicas. E nós vamos perceber que os burgueses eles estavam muito interessados principalmente no desenvolvimento do comércio. Então eles tinham que eliminar essas barreiras. Quais seriam essas barreiras? Seriam justamente aí que cada feudo tinha moedas próprias, impostos, regras. Isso dificultava muito o comércio porque, de repente, ou melhor dizendo, o burguês, ele iria vender o produto. E de repente o produto que ele iria vender, ele tinha que passar por diversas propriedades, ou seja, diversos feudos. Cada feudo que ele passasse, ele deveria pagar um imposto. Sendo assim, o seu produto iria se tornar oneroso, iria se tornar caro. Por isso, a burguesia apoiou aí o rei para acabar com este problema. Uma parcela da nobreza também apoiou o fortalecimento do rei. Isso por quê? Porque tinha empobrecido com a crise econômica que atingiu a Europa no século XIV e XV. Ou seja, eram nobres que tinham ficado pobres, mas queria gozar ali dos favores reais. Por isso apoiaram o rei. Essas mudanças acabaram fortalecendo a autoridade do rei, tornando o monarca de um país. Não podemos esquecer também aí que os protestantes também apoiaram o fortalecimento do rei. Esse processo caracterizou-se a formação das monarquias nacionais. E aí nós vamos observar que houve uma centralização militar e política nas mãos do rei. Desta maneira, o rei agora teria o exército nacional, porque a gente pode observar aí que os feudos também, como tinham as suas próprias legislações, também tinham seus exércitos. Mas agora, com a unificação desses territórios aí, o rei vai ter um exército militar, pessoas treinadas, pessoas acostumadas com batalha. Vai haver uma centralização aí da política na mão do rei. E agora, quem vai administrar vai ser o rei. O rei vai administrar o território. E vamos perceber também que os burgueses vão querer estar aí dentro desses territórios organizados. Por quê? Porque eles vão gozar de uma certa segurança,
não vão ter que pagar vários impostos, já que agora vai ser um único território gerenciado por uma única pessoa, ou seja, o rei. E até mesmo as leis vão ser feitas pelo próprio rei. E as leis feitas pelo rei valerá em todo o reino, diferentemente do que acontecia com os feudos. Cada feudo tinha as suas próprias leis. Agora não, agora será uma única lei implantada aí dentro de todo o reino. Quem que era contrário a essa centralização do poder do rei? A igreja era a principal agente contrária a essa centralização do poder por parte do rei. Isso por quê? Porque a igreja, ela simplesmente pensava que reis muito poderosos tornariam politicamente mais fortes do que o Papa. Essa monarquia centralizada também representava uma ameaça ao poder econômico e político da igreja em cada região. O Estado centralizado viabilizou normas mais rígidas e tirou aos poucos da esfera da igreja o poder de determinar as diretrizes políticas. Ou seja, no princípio de tudo, quem mandava, quem controlava, quem determinava o que podia, o que não podia, era a igreja. Mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, os nobres, ou seja, o rei, começou a tirar determinadas funções da igreja, ou seja, não permitiu mais que a igreja metesse o bedelho aonde não era chamada. O rei então começou a uma padronização dos pesos, das medidas, da moeda, unificou todas as moedas, passou a cobrar um único imposto, houve a formação do Exército Nacional, como eu havia falado, assegurou à burguesia a possibilidade de ampliar os seus ganhos. Ok, turma? Agora vamos ver aí um pouco sobre as especiarias, luxo e sabor. Nós vamos ver que as especiarias, os burgueses ganhavam muito dinheiro com esse negócio. Por quê? Porque eles importavam esses produtos que geralmente vinham da Índia, da China, de diversos lugares do Oriente. E esses produtos, eles eram caríssimos. E quais seriam esses produtos? Seria o cravo, a canela, a pimenta, noz moscada, o gengibre, além de artigos de luxo, como porcelana, tecidos finos, perfumes, marfim, açúcar, sal e outros. Esses produtos, turminha, chegavam à Europa vindos do Oriente. Geralmente, como eu havia dito, da África, da Ásia, vinha da Índia, da China. Todo esse lucrativo comércio era monopolizado por duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Como o preço das especiarias era elevado, muitos nobres ficaram descapitalizados e perderam seu poder econômico e político. Ou seja, compravam, acabavam ficando sem dinheiro. Uma questão necessária que nós não podemos esquecer é a navegação. Navegar é preciso. Isso porque, dentro do contexto da centralização do poder nas mãos do monarca, Portugal e também Espanha enfrentavam guerras para recuperar os seus territórios. Os seus territórios haviam sido ocupados aí por muçulmanos, tanto Portugal como Espanha tiveram que retomar esses territórios. E a gente vai ver que tanto Portugal quanto Espanha, eles foram os primeiros estados centralizados e organizados da Europa a organizar as suas expedições navais. Isto por quê? Porque Portugal tinha uma situação geográfica privilegiada. A sua costa era toda ela, a costa oeste, era toda ela banhada pelo Oceano Atlântico. Uma situação geográfica bastante
favorável, né, para o desenvolvimento da prática naval. Tinha experiência naval marcante, né, vinda da atividade pesqueira, propiciava uma mentalidade voltada para as coisas do mar. Em 1416, a gente percebe que foi fundado a escola de Sagres, né, uma escola que era um centro de estudos de navegação. Vamos observar também que a burguesia mercantil era forte. Graças ao quê? Graças ao comércio realizado no Mediterrâneo e no Mar do Norte. E por último aí nós vamos ver uma centralização monárquica. O monarca teve o poder centralizado aí nas suas mãos, auxiliado aí pela burguesia. Dom João I, mestre de aves. Mestre de aves era um título militar. A gente vai perceber aí que dessa maneira Portugal vai se tornar o primeiro país europeu a constituir um Estado moderno dedicado às atividades comerciais, o que vai favorecer com certeza aos interesses da burguesia. A expansão marítima em 1453, o Império Bizantino caiu nas mãos dos turcos otomanos. Constantinopla representava um elo importante entre o Oriente, que era o fornecedor de matérias-primas, as especiarias, e o Ocidente, ávido por consumi-las, ou seja, os europeus, né? Importante e interessante salientar que os venezianos e os genoveses eles tinham feito um acordo com os turcos otomanos para impedir o acesso dos outros países pelo Mediterrâneo. Aí o que vai acontecer? Portugal e a Espanha eles vão ter que procurar um outro caminho, um novo caminho para chegar até o Oriente. O Estado e a burguesia vão se unir para bancar essas expedições, que eram muito caras naquela época, além de cara, era muito perigosa também. E tinha um problema. Qual que era o problema? O problema era a crendice daquele pessoal. A crendice daquele pessoal era que no meio do oceano poderia ter água fervente, poderia existir seres gigantescos, poderia ter um grande abismo, que o navio poderia cair nesse abismo e todo mundo iria morrer. Então era um problema sério, o medo, né, do desconhecido. Isso tornava o oceano intransponível para muitos daquela época.